Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, 365 dias na palavra. Hoje, 40º dia. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Se você está acordado, se você levantou hoje, está aqui assistindo esse vídeo, você é mais que vencedor. Só pela oportunidade da graça do Senhor ter se renovado mais uma vez sobre a sua vida. Então, melhor coisa que tem é a gente se agarrar com a palavra de Deus para cada vez mais fortalecer nossa fé, aprender os caminhos que devemos caminhar. Então já convido você que chegou nesse vídeo agora, caiu aqui de paraquedas, a fazer parte, te convido a fazer parte desse propósito. Diariamente nós lemos juntos a palavra de Deus, 15 a 20 minutos, menos de 1,5% do seu dia, em que você se dedica ao hábito da leitura diária da palavra de Deus, a boca do Senhor falando diariamente ao seu coração. Amém? Então, clique aqui acima para começar o seu propósito no dia 1º. Durante um ano, teremos lido toda a Bíblia. Olha que bênção! Olha que maravilha aprender mais da palavra do Senhor. Coisa preciosa que Ele deixou foi a sua palavra. Então, você que é cristão, tem que seguir firme no caminho do Senhor, orando, jejuando, buscando, meditando a palavra, lendo a palavra. É fundamental. Então se inscreva no canal e venha fazer parte desse propósito do Senhor, e grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Amém. Antes de mais, vamos orar ao Senhor, antes de iniciarmos a nossa leitura, agradecendo pela oportunidade e apresentando o propósito no dia de hoje. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus, eterno Pai, graças te damos. Obrigado, Senhor, por mais uma vez permitir, Senhor, que nós estejamos aqui juntos, entre irmãos, para ler a Tua palavra. Obrigado pela Tua misericórdia que se renovou mais uma vez sobre a vida de cada um que aqui está presente. Ó Deus, fala aos nossos corações, tira, Senhor, dos nossos corações tudo aquilo que não provém de Ti, qualquer que seja o problema, mágoa, rancor, preocupação. Ó Deus, o Senhor sabe das necessidades de cada um. E a Tua palavra fala que antes de pedirmos, o Senhor já sabe aquilo que a gente precisa. Que a Tua palavra venha continuar, ó Pai, iluminando a nossa visão espiritual, e que nós não venhamos perecer, ó Pai, contra as investidas do inimigo. Mas pelo contrário, que nós venhamos ficar firmes a cada dia, que nós todos os dias estejamos aqui sedentos para ouvir a Tua voz falar aos nossos corações. Assim oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia para darmos continuidade em Êxodo capítulo 29. 40º dia. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo capítulo 29. Ordenação dos sacerdotes. Amém. Todos encontraram? Êxodo capítulo 29 começa da seguinte forma: O Senhor disse a Moisés: a fim de separar Arão e os seus filhos como sacerdotes para o meu serviço, faça o seguinte: pegue um touro novo e 2 carneiros sem defeito. Pegue farinha de trigo e faça alguns pães com azeite e outros sem azeite, todos sem fermento. Faça também alguns pães achatados e passe azeite em cima. Ponha tudo isso numa cesta e ofereça a mim quando você fizer o sacrifício do touro novo e dos 2 carneiros. Traga Arão e os filhos dele para a entrada da tenda da minha presença e mande que eles se lavem. Depois vista Arão com as suas roupas de sacerdote, isto é, a túnica, o manto sacerdotal, as sobrepeles, o peitoral e o cinto que passa pela cinta do manto. Ponha nele a mitra e amarre nele a placa sagrada em que estão gravadas as palavras: separado para o Senhor. Em seguida, ponha na cabeça dele o azeite de ungir. Traga os filhos de Arão e vista túnicas neles. Ponha faixas em volta da sua cintura e mitra na sua cabeça. É assim que você consagrará Arão e os seus filhos. Ele e os seus descendentes deverão me servir para sempre como sacerdotes. Traga também o touro novo para a frente da tenda da minha presença, e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate o touro ali na minha presença, na entrada da tenda. Depois pegue o sangue do touro e com o dedo ponha sobre as pontas do altar e derrame o resto na base do altar. Em seguida, queime no altar como oferta para mim as seguintes partes do animal: toda a gordura que cobre os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins e a gordura que os cobre. Mas queime fora do acampamento a carne do animal, o couro e as tripas. Essa é uma oferta para tirar os pecados dos sacerdotes.
Depois, pegue um dos carneiros, e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate o carneiro, pegue o sangue e com ele borrife os 4 lados do altar. Corte o carneiro em pedaços, lave os miúdos e as pernas traseiras e ponha em cima da cabeça e dos outros pedaços. Queime o carneiro inteiro em cima do altar, como uma oferta de alimento. O cheiro dessa oferta me agrada. Depois, pegue o outro carneiro, e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate esse carneiro e ponha uma parte do sangue nele, na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita dos seus filhos. Também ponha o sangue sobre o dedo polegar da mão direita deles e sobre o dedão do pé direito, e com o resto do sangue borrife os 4 lados do altar. Pegue um pouco de sangue que está no altar e o azeite de ungir, e com eles borrife Arão e as suas roupas, e os seus filhos e as roupas deles. Então, os seus filhos e as roupas de todos eles estarão separados para mim. Esse carneiro é oferecido para a ordenação dos sacerdotes. Retire a gordura desse carneiro, o rabo, a gordura que cobre os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins com a gordura que os cobre e a coxa direita. Da cesta de pães sem fermentos que foram oferecidos a mim, pegue um pão de cada tipo, um pão feito com azeite, outro pão sem azeite e um pão achatado. Ponha esses pães nas mãos de Arão e dos filhos dele e faça com que eles os separe para mim como oferta especial. Depois pegue os pães das suas mãos e queime em cima do altar, como alimento oferecido a mim. O cheiro dessa oferta me agrada. Pegue o peito do carneiro e o separe para mim como oferta especial. Essa parte do animal ficará para você. Na cerimônia de ordenação de um sacerdote, o peito e a coxa do carneiro deverão ser separados para mim como oferta especial e deverão ser dados para os sacerdotes. As ofertas de paz dos israelitas serão feitas a mim para sempre. O peito e a coxa do animal pertencem aos sacerdotes. Essa é a oferta do povo para mim, o Senhor. Depois da morte do sacerdote Arão, as suas roupas passarão para os seus filhos, e eles as usarão quando forem ordenados. O filho de Arão que ficar no lugar dele como sacerdote e que entrar na tenda da minha presença para servir no lugar santo, deverá usar essas roupas 7 dias. A carne do carneiro usado na ordenação de Arão e dos seus filhos deverá ser cozida num lugar sagrado. Na entrada da tenda da minha presença, eles deverão comer essa carne com o pão que ficar na cesta. Quando eles forem ordenados, comerão o que foi oferecido como sacrifício para tirar os seus pecados. Somente os sacerdotes poderão comer esse alimento, pois ele é sagrado. Por isso, a carne ou o pão que não forem comidos naquele mesmo dia deverão ser queimados, não deverão ser comidos, pois são sagrados. Conforme eu mandei, faça durante 7 dias as cerimônias para ordenar Arão e os seus filhos. Cada dia ofereça um touro novo como sacrifício para conseguir o perdão dos pecados de todos. Com um sacrifício para tirar pecados, você purificará o altar e depois o ungirá a fim de torná-lo santo. Faça isso todos os dias, durante 7 dias. Então o altar ficará completamente santo e qualquer pessoa ou coisa que tocar nele sofrerá por causa do poder da sua santidade. As ofertas de todos os dias, dando continuidade ao versículo 38. Todos os dias e para sempre sacrifique 2 carneirinhos de um ano. Sacrifique um deles de manhã e outro à tarde. Junto com o primeiro carneirinho, ofereça 1 quilo de farinha de trigo misturada com 1 litro de azeite. E, como oferta, derrame 1 litro de vinho. À tarde, ofereça outro carneirinho e junto com ele a mesma quantidade de farinha, azeite e vinho, como de manhã. Essa é uma oferta de alimento trazida para mim, o Senhor, e o seu cheiro me agrada. E essa oferta a ser queimada deve ser oferecida para sempre na minha presença, na entrada da tenda da minha presença. Ali eu me encontrarei com o meu povo e falarei com você. Ali me encontrarei com o povo de Israel, e a minha glória fará com que esse lugar fique santo. Eu farei com que a tenda e o altar fiquem santos e separarei Arão e os seus filhos para me servirem como sacerdotes. Morarei no meio do povo de Israel e serei o Deus deles. Eles ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus que os tirou do Egito para morar entre eles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Glória a Deus. Êxodo 29, concluído. Abra agora, dando continuidade, na verdade, em Êxodo capítulo 30. O altar de queimar incenso. Começa da seguinte forma. O Senhor Deus disse a Moisés:
Faça também um altar de madeira de acácia para queimar incenso em cima dele. Esse altar será quadrado, medindo 45 centímetros de comprimento por 45 de largura e terá 90 centímetros de altura. Nos 4 cantos haverá pontas que formarão uma só peça com o altar. A tampa, os 4 lados e as pontas deverão ser revestidos de ouro puro, e ponha um remate de ouro em volta do altar. Ponha também 2 argolas de ouro debaixo do remate, um de cada lado. Por dentro dessas argolas passarão os cabos com que se carregará o altar. Esses cabos deverão ser feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. Ponha o altar em frente à cortina que ficará diante da Arca da Aliança. Ali eu me encontrarei com você. De manhã, quando Arão for cuidar das lamparinas, ele deverá queimar incenso cheiroso. Ao anoitecer, quando for acender as lamparinas, ele deverá fazer a mesma coisa. Essa oferta de incenso continuará para sempre, de geração em geração. Nesse altar não ofereçam incenso comum, nem animais, nem cereais, e não derramem ofertas de vinho sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará uma cerimônia de purificação do altar, pondo nas suas 4 pontas o sangue do animal sacrificado para tirar os pecados do povo. Isso deverá ser feito para sempre, uma vez por ano. Esse altar deverá ser completamente santo, separado para mim, o Senhor. O imposto para a tenda da presença de Deus. O Senhor Deus disse a Moisés: quando você fizer a contagem do povo, cada israelita me pagará uma certa quantia pela sua vida, para que não lhe aconteça nenhum desastre enquanto a contagem estiver sendo feita. Cada pessoa que for contada deverá pagar a quantia de prata exigida, pesada de acordo com a tabela oficial. Esse pagamento é para mim, o Senhor. Quem for contado, isto é, cada homem de 20 anos para cima, pagará essa quantia. Quando pagarem pela sua vida, o rico não precisará pagar mais do que a quantia exigida, nem o pobre pagará menos. Você receberá do povo de Israel essa prata e a usará para o serviço da tenda da minha presença. Esse imposto será o pagamento pela vida dos israelitas, e eu lembrarei de protegê-los. A pia de bronze. O Senhor Deus disse a Moisés: faça uma pia de bronze com a base também de bronze. Coloque a pia entre a tenda e o altar e ponha água dentro dela. Arão e os seus filhos usarão essa água para lavar as mãos e os pés antes de entrarem na tenda ou antes de chegarem perto do altar para apresentar a oferta de alimento. Assim eles não serão mortos. Eles deverão lavar as mãos e os pés para que não morram. Essa é uma lei que deverá ser obedecida para sempre por eles e pelos seus descendentes. O azeite de ungir. O Senhor Deus disse a Moisés: escolha as especiarias mais cheirosas para fazer o azeite sagrado de ungir, seguindo a arte dos perfumistas. Em 3,5 litros de azeite, misture o seguinte: 6 kg de mirra líquida, 3 kg de canela, 3 kg de cana cheirosa e 6 kg de cássia, tudo pesado de acordo com a tabela oficial. Use esse azeite para ungir a tenda da minha presença, a arca da aliança, a mesa e todo o seu equipamento. O candelabro, o seu equipamento, o altar de queimar incenso, o altar de queimar ofertas, junto com todo o seu equipamento, e a pia com o seu suporte. Assim você consagrará todas essas coisas e elas ficarão completamente santas. E qualquer pessoa ou coisa que tocar nelas sofrerá por causa do poder da sua santidade. Você ungirá também Arão e os filhos dele e os separará para me servirem como sacerdotes. Diga ao povo de Israel o seguinte: esse azeite de ungir deverá ser usado para sempre no meu serviço religioso. Não deverá ser usado no corpo de quem não for sacerdote. E vocês não deverão usar a fórmula desse azeite para qualquer outra mistura igual a essa. Esse azeite é sagrado e assim ele deverá ser tratado. Qualquer pessoa que preparar um azeite igual a esse ou usá-lo em quem não for sacerdote deverá ser expulso do meio do meu povo. O incenso sagrado. O Senhor Deus disse a Moisés: faça o incenso sagrado conforme a arte dos perfumistas. Misture em partes iguais as seguintes especiarias cheirosas: benjoim, ônica, resina medicinal e incenso puro, e ponha sal a fim de conservá-lo puro e santo. Moa uma parte desse incenso até que vire um pó bem fino. Depois leve-o para dentro da tenda da minha presença, onde eu me encontrarei com você, e coloque-o diante da Arca da Aliança. Considere esse incenso como uma coisa muito sagrada.
quando vocês fizerem incenso para vocês mesmos, não usem a fórmula do incenso sagrado. Esse incenso é uma coisa sagrada dedicada a mim. Se alguém fizer incenso igual a esse para usá-lo como perfume, deverá ser expulso do meio do meu povo. Glória a Deus. Êxodo 29 e 30 concluído. Cada vez mais entendendo os detalhes, o cuidado, a beleza daquilo que foi as ordens que Deus deu para Moisés, para que ele viesse morar no meio do povo de Israel. Que coisa linda, hein, irmãos? Vamos dar continuidade? Vamos finalizar a leitura no dia de hoje no capítulo de Mateus, capítulo 24, Mateus 24. Jesus fala da destruição do templo. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Antes de iniciarmos a leitura em Mateus, já peço que todos os irmãos e irmãs verifiquem se já deixaram o seu joinha, o seu like. Amém? Aqui abaixo, não se esqueça, é muito importante, deixe seu like. No final do vídeo, eu pedi que todos compartilhem. Amém? Vamos lá. Jesus fala da destruição do templo. Começa da seguinte forma. Jesus saiu do pátio do templo e, quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Sofrimento e perseguições. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e tudo acabar? Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem um barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra a outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Glória a Deus. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunha para toda a humanidade. Então virá o fim. Glória a Deus. E Jesus continuou: vocês verão no lugar santo o grande terror, de que falou o profeta Daniel. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa no terraço, que fuja logo e não entre para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas, por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês: vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. E se disserem: vejam, ele está no deserto, não vão lá. Ou ainda: vejam, ele está escondido aqui, não acreditem, porque assim como o relâmpago risca o céu do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. Glória a Deus. Dando continuidade, versículo 29, a vinda do Filho do Homem, glória a Deus. Versículo 29, Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu.
todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens, com poder e grande glória. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Jesus disse ainda: aprenda a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Dando continuidade, irmãos, o dia e a hora. Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé, pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém não sabiam o que estavam acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem disto: se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. O empregado fiel e o empregado infiel. Jesus disse ainda: sabemos que é o empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados, para dar a eles os mantimentos no tempo certo. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas se o empregado for mau, pensará assim: o meu patrão está demorando muito para voltar. Então começará a bater nos seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados. E o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar aonde os hipócritas vão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Meu Deus, o Senhor é fiel. Deus é maravilhoso, irmãos. Olha que leitura forte. Mateus 24. Então nós temos que estar o tempo todo vigilantes e preparados, acima de tudo, para a volta do nosso Senhor. Amém? Nós nunca vamos saber, mas o certo é que Ele vai voltar. Amém? O Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Temos que estar preparados. Se você está preparado, digite aqui abaixo amém. Dê seu comentário, digite seu amém, digite seu versículo. Amém? Deixe aqui um testemunho daquilo que Deus já fez na sua vida. Amém? E o Senhor será ainda mais glorificado. O Senhor é fiel. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo? Feche seus olhos e agradeça ao Senhor por mais um dia aqui na presença dEle. Senhor, meu Deus, eterno Pai, glorificado é o Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais um dia estarmos aqui juntos, reunidos entre irmãos para ler a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelos Teus ensinamentos. Obrigado por ter falado aos nossos corações. E obrigado, Senhor, pela Tua promessa de voltar e buscar a Tua igreja. Ó Pai, mesmo não sabendo, Senhor, quando que será a Tua vinda, aquilo que nos consola, Pai, é que ela será certa. Obrigado, Deus, pela Tua fidelidade, obrigado pelo Teu amor, pela Tua proteção. Ó Deus, só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, Pai. Que nós venhamos entender cada dia mais, Pai, que não há nada mais importante do que estar na Tua presença, do que a presença do Teu Espírito Santo. De que adianta, Deus, ganharmos tantas coisas nessa vida e perdermos a nossa salvação. Ó Deus, então louvado seja o Senhor por essa oportunidade. Obrigado por ter falado aos nossos corações e nos lembrado, ó Pai, do grande dia, do dia mais lindo que existirá, que será a Tua vinda para buscar a Tua igreja. Assim eu oro e te agradeço por tudo. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Mais uma leitura poderosa. A palavra de Deus, sempre que ela entra no nosso coração, ela vai trazer um efeito maravilhoso. Amém. Desde termos entendido, aprendido como é que foi a preparação, né, que o Senhor ordenou a Moisés,
tal como o Senhor ter nos recordado da sua vinda. Nós vivemos pela graça, o Senhor nos abençoa com tudo de bom nessa terra, conforme aquilo que Ele tem preparado para nós. Mas o mais importante, acima de tudo, é a salvação eterna. Lá não vai haver choro, não vai haver preocupação, não vai haver briga, não vai haver guerra, não vai haver sofrimento, nada. Só glórias e glórias e glórias ao nosso Deus maravilhoso, aquele que é santo, santo, santo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Já convido você que não está inscrito ainda a se inscrever no canal e amanhã estaremos aqui juntos novamente para a honra e glória do Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem com Deus.